Muitos conhecem José do Egito, sua ascensão e sua relação com o faraó, mas poucos se lembram de Potifar, o homem que, sem saber, foi peça-chave nesse enredo. Um capitão poderoso, acostumado a comandar e impor ordem, mas que enfrentou dilemas que colocaram sua autoridade à prova. Sua história é um misto de poder, traição e destino, revelando como escolhas aparentemente simples podem mudar a trajetória de um reino. E, no fim, fica a dúvida: Potifar foi vítima das circunstâncias ou um agente do plano divino? O Egito, naquela época, era uma civilização marcada por rigidez e hierarquia. Como capitão da guarda, Potifar tinha acesso direto ao faraó, lidava com questões de segurança e, acima de tudo, garantia que a ordem fosse mantida. Não havia margem para erros ou fraqueza, e ele sabia disso melhor do que ninguém. Mas quando José entrou em sua casa, tudo começou a mudar, e as peças desse jogo milenar começaram a se mover. Imagine um líder que tem tudo sob controle, mas que, de repente, precisa tomar uma decisão que pode custar sua reputação. Essa é a realidade de Potifar. E, por ironia, sua escolha de comprar um jovem escravo hebreu foi o primeiro passo para um dos maiores acontecimentos da história do Egito. Parece um detalhe insignificante, mas não há coincidências no tabuleiro da providência divina. Enquanto avançamos nessa história, pense no impacto das decisões que você toma. Pequenos atos podem transformar destinos inteiros, mesmo que, no momento, pareçam irrelevantes. O que aconteceu com Potifar nos mostra que o poder e a influência não são escudos contra as reviravoltas da vida. Potifar, um homem de grande autoridade. Como o capitão da guarda do faraó, Potifar não era apenas um soldado, mas um estrategista, um homem de confiança no coração do Império Egípcio. Responsável pela segurança do rei e pela administração de assuntos internos, ele ocupava um dos cargos mais importantes do Egito. Seu nome era sinônimo de lealdade, disciplina e, claro, poder. Mas o que acontece quando um homem desse nível se vê diante de um dilema moral? Governar soldados e administrar o palácio exigiam um pulso firme. Potifar era um líder nato, treinado para manter a ordem a qualquer custo. Ele não podia se dar ao luxo de hesitar, pois qualquer falha poderia ser interpretada como fraqueza. No entanto, há desafios que a espada não resolve, e ele estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. A posição que ele ocupava não permitia envolvimento emocional. Justiça era aplicada com rapidez, sem tempo para ponderações extensas. Mas como proceder quando um caso não é preto no branco? Como julgar quando as evidências não dizem tudo? Potifar teria que tomar uma decisão que mudaria o curso da sua vida e do próprio Egito. A autoridade é uma faca de dois gumes. Pode proteger, mas também pode sufocar quem a carrega. Potifar era um homem respeitado, mas também preso às suas responsabilidades. E quando José cruzou seu caminho, algo que parecia uma simples transação de escravo se transformou em uma teia de acontecimentos que ele jamais imaginaria. A infância de Potifar e sua formação militar. Potifar não nasceu capitão. Desde criança, foi moldado para a disciplina, a obediência e a estratégia. Cresceu no Egito, um império militarmente poderoso, onde os melhores eram treinados desde cedo para servir ao faraó. Seu destino estava traçado, ele seria um guerreiro, um homem de confiança dentro do palácio. O treinamento militar no Egito era rígido. Jovens promissores aprendiam desde cedo a manejar armas, cavalgar e, acima de tudo, obedecer sem questionar. Potifar se destacou por sua inteligência tática e pela capacidade de manter a calma sob pressão. Foi essa habilidade que o fez subir rapidamente na hierarquia, ganhando respeito e, por fim, um cargo de prestígio. A vida no campo de treinamento não era fácil. Eram dias de exaustão, de batalhas simuladas e de aprendizado sobre os códigos de honra egípcios. Ele aprendeu que lealdade era inegociável e que questionar ordens poderia ser um erro fatal. Mas, curiosamente, nem toda a preparação militar poderia ensiná-lo a lidar com os desafios que viriam em sua casa. Potifar era um homem preparado para a guerra, mas havia batalhas que nem as melhores estratégias podiam vencer. Seu destino estava entrelaçado ao de um simples escravo hebreu, e essa ligação provaria ser mais desafiadora do que qualquer combate no campo de batalha. Ascensão ao poder e a vida no palácio.
Potifar não chegou ao topo por sorte. Sua inteligência e habilidades estratégicas fizeram dele um dos homens mais confiáveis do Egito. No palácio, convivia com altos oficiais, sacerdotes e conselheiros do faraó, um ambiente onde um erro podia custar a posição ou até a vida. Ele aprendeu a ler pessoas, antecipar ameaças e agir com precisão. Seu papel ia além da segurança física. Potifar administrava o que entrava e saía do palácio, controlava tropas e supervisionava investigações. Seu nome inspirava respeito, e sua posição o blindava de muitos perigos. Mas, ironicamente, não foi uma ameaça militar que o desafiou. Foi algo muito mais pessoal, um escravo hebreu que entraria em sua casa. Apesar do prestígio, Potifar era um homem cercado por intrigas. No palácio do faraó, alianças eram frágeis, e cada decisão poderia ser usada contra ele. Manter-se no topo exigia cautela e lealdade inquestionável. Mas como manter o controle quando os desafios não vêm de fora, mas do próprio lar? A vida no Egito girava em torno do poder. Potifar entendia as regras desse jogo como ninguém, mas o que ele não esperava era que sua maior provação não viria da política, das batalhas ou dos inimigos do faraó. Viria da traição dentro de sua própria casa. A casa de Potifar e a chegada de José. A casa de Potifar era grandiosa. Como um dos homens mais influentes do Egito, ele possuía servos, riquezas e uma estrutura organizada. Tudo funcionava com disciplina militar. Mas algo mudou quando um jovem hebreu entrou para o seu serviço. José não era um escravo comum. Seu jeito diferente logo chamou a atenção. Os egípcios viam escravos como propriedade, mas José se destacava não só pelo trabalho, mas pela inteligência e integridade. Potifar percebeu isso rapidamente. O capitão da guarda não chegou ao poder por ingenuidade, ele sabia reconhecer talentos. Aos poucos, confiou ao jovem hebreu mais responsabilidades. José tinha algo raro, tudo que ele tocava prosperava. As colheitas rendiam mais, os negócios fluíam melhor, e até a atmosfera da casa parecia diferente. Potifar, um homem acostumado a liderar, começou a perceber que, com José, sua casa prosperava de maneira inexplicável. Mas como alguém tão abençoado poderia ser apenas um escravo? O capitão da guarda havia tomado uma decisão que mudaria sua vida. Ter José em sua casa parecia a melhor escolha que já fizera. Mas o que Potifar não sabia era que essa mesma escolha traria um teste que colocaria sua fidelidade, sua justiça e até sua reputação em xeque. A prosperidade de Potifar com José. Não demorou para que Potifar percebesse algo inusitado, tudo o que estava sob a administração de José florescia. O jovem tinha uma habilidade única de gerenciar, negociar e organizar, e Potifar, um homem prático, viu nisso uma oportunidade. Se antes era apenas um escravo, agora José se tornava essencial. As riquezas aumentaram, os campos produziram mais, os negócios prosperaram. Potifar, que antes precisava se preocupar com cada detalhe, agora podia confiar no jovem hebreu. José demonstrava uma honestidade rara, algo incomum entre servos que buscavam apenas sobreviver. Potifar via nele um dom especial. A prosperidade foi tamanha que Potifar o colocou como administrador de tudo. José gerenciava suprimentos, organizava as finanças e tomava decisões importantes. Era como se a bênção que o acompanhava respingasse sobre Potifar. Mas será que ele entenderia a origem dessa bênção ou só veria os resultados? Tudo parecia perfeito, mas grandes bênçãos muitas vezes atraem grandes provações. O que Potifar não imaginava era que essa ascensão dentro de sua casa também chamaria a atenção de alguém que traria uma grande reviravolta. A tentação e a falsa acusação da esposa de Potifar. A esposa de Potifar tinha tudo, mas isso não foi suficiente. Quando viu José, jovem, forte e íntegro, passou a desejá-lo. Não foi um flerte passageiro. Ela insistiu, tentou seduzi-lo, usou todas as artimanhas. Mas José era diferente. Ele não cedeu. Para ele, não era só uma questão de moralidade, mas de fidelidade a Deus e ao próprio Potifar. Ser rejeitada não era algo que a esposa do capitão aceitava. Ferida no orgulho, ela transformou o desejo em vingança. Criou uma armadilha e,
quando José fugiu para não pecar, aproveitou o momento para acusá-lo falsamente. Para os olhos do mundo, a palavra de um escravo não valia nada contra a esposa de um homem poderoso. Imagine a situação: Potifar, um homem de prestígio, vê sua esposa acusar alguém em quem confiava. Ele conhecia o caráter de José, mas a pressão social e a necessidade de manter sua honra pesavam mais. Ele não podia permitir que sua casa virasse motivo de escândalo. A justiça humana muitas vezes se inclina ao que convém. Potifar sabia que algo não se encaixava, mas precisava agir. Sua decisão não tardaria, e mudaria para sempre a história do Egito. Potifar, a dúvida e a decisão de lançar José na prisão. Diante da acusação de sua esposa, Potifar se viu num dilema. José sempre havia sido fiel, mas a palavra da esposa carregava peso. O que fazer? Se tomasse partido do hebreu, desacreditaria sua própria casa. Se o condenasse sem provas, poderia estar punindo um inocente. O mais intrigante é que, ao invés de ordenar sua execução, algo comum para um escravo acusado de traição, Potifar optou por prendê-lo. Isso sugere que, no fundo, ele tinha dúvidas. Mas sua posição social e sua reputação falaram mais alto. Ele precisava agir rápido. Assim, José foi enviado à prisão real, um local onde eram mantidos prisioneiros importantes. Essa escolha não foi aleatória. De alguma forma, Potifar parecia saber que aquele jovem tinha um destino especial. Mas será que ele percebeu que, ao tentar eliminá-lo de sua casa, estava apenas impulsionando José para algo muito maior? A história de Potifar nos ensina algo valioso. Quantas vezes, por pressão externa, tomamos decisões que vão contra nossa intuição? Quantas vezes sacrificamos algo importante para manter uma aparência? Potifar fez sua escolha. Mas as consequências estavam apenas começando. As consequências da decisão e a perda da prosperidade. Logo após José deixar sua casa, Potifar percebeu algo estranho. Aquela prosperidade incomum começou a desaparecer. Os negócios já não fluíam da mesma forma, a ordem e a harmonia da casa pareciam ter sido comprometidas. Ele não podia voltar atrás. José estava preso, e reverter essa decisão seria admitir um erro grave. Mas dentro de si, ele devia se perguntar: e se tivesse tomado a decisão errada? E se José fosse, de fato, um homem abençoado? A prosperidade de um lugar muitas vezes está ligada àqueles que o habitam. Potifar não percebia, mas José não era apenas um bom administrador, era um canal de bênção. E agora que ele estava longe, tudo estava desmoronando. Enquanto Potifar lidava com as consequências, José estava na prisão, sem saber que seu destino ainda o levaria ao topo do Egito. E Potifar? Ele assistiria de longe, sem nunca imaginar o que estava por vir. José na prisão e sua ascensão ao poder. A prisão poderia ter sido o fim para José, mas foi apenas o começo. Mesmo encarcerado, sua sabedoria e integridade logo chamaram a atenção. Ele foi colocado como responsável pelos outros presos, e sua capacidade de liderança brilhou mais uma vez. O que parecia uma punição injusta se tornou uma nova oportunidade para crescer. Foi nesse ambiente que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. Um dom que, até então, parecia insignificante, foi a chave para sua libertação. Quando o faraó teve um sonho enigmático, ninguém conseguiu decifrá-lo, ninguém, exceto José. O destino estava traçado. Em um único dia, José passou de prisioneiro a governador do Egito. O próprio Potifar deve ter ouvido essa notícia e, talvez, percebido que perderá. O jovem que ele lançou na prisão agora era o homem mais poderoso do império, abaixo apenas do faraó. Ironia ou propósito divino? A vida dá voltas inesperadas. José, que fora injustiçado, agora detinha a chave da sobrevivência do Egito. E Potifar? Será que, em algum momento, percebeu que, ao afastar José, tinha, na verdade, impulsionado sua ascensão? Reflexões sobre Potifar e seu papel na história. Potifar não foi o protagonista da história, mas sua presença foi fundamental. Se não tivesse comprado José, se não tivesse confiado nele, e até mesmo se não o tivesse lançado na prisão, nada teria acontecido da mesma forma.
Ele foi uma peça essencial no tabuleiro divino. Mesmo sem perceber, Potifar foi um instrumento para que José chegasse ao seu destino. Ele não teve um final grandioso, seu nome não ficou registrado como um grande herói, mas sua decisão abriu caminho para a salvação de um império inteiro. Deus usa até aqueles que não entendem o plano para cumprir sua vontade. Quantas vezes não estamos no papel de Potifar? Tomamos decisões sem entender seu verdadeiro impacto, julgamos pelas aparências e, muitas vezes, nos arrependemos tarde demais. Mas a verdade é que, mesmo nossos erros, podem ser usados para um propósito maior. A grande lição é que ninguém está fora do plano divino. Até mesmo Potifar, com suas dúvidas e decisões controversas, teve um papel crucial na história da redenção. E nós? Como estamos participando desse plano, mesmo sem perceber? A história de Potifar nos ensina que nem sempre enxergamos o verdadeiro impacto de nossas escolhas. Ele não sabia que ao comprar José estava participando de um plano muito maior. Não sabia que sua decisão de lançá-lo na prisão seria o primeiro passo para a ascensão do jovem hebreu ao poder. O que parecia um erro, na verdade, era uma engrenagem na máquina da providência divina. Quantas vezes julgamos mal uma situação sem entender o que Deus está construindo nos bastidores? Quantas vezes pensamos que estamos perdendo algo, quando, na verdade, estamos sendo guiados para algo muito maior? Potifar não percebeu que sua história estava conectada à prosperidade do Egito e ao destino de José. Hoje, cada um de nós se encontra diante de decisões que podem mudar nossa trajetória. Será que temos a sabedoria de entender que até os momentos difíceis fazem parte de um plano maior? O que parece um revés pode ser, na verdade, um degrau para algo extraordinário. Se essa história te fez refletir, não saia sem deixar seu apoio. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal. Vamos juntos explorar mais histórias que fortalecem a fé e nos fazem enxergar a vida sob a luz divina.